Olá, sou a professora Jaqueline França. Estou trazendo agora mais um módulo de citologia, agora com o tema o núcleo e as suas atividades. Em uma célula procariota, nós não vamos encontrar o DNA circundado pelo envoltório nuclear, certo? Enquanto que aqui nessa célula eucariota, vocês podem perceber a presença do envoltório nuclear. O material genético ele vai estar aqui dentro, certo? Esse pontinho azul que vocês estão vendo aqui é o nucleolo, certo? Então, depois a gente vai especificar a sua função, mas o que caracteriza uma célula procariota é a ausência do envoltório nuclear, né, que vai envolver o material genético, e a célula eucariota é a presença do envoltório nuclear. Esse envoltório nuclear, antigamente, a gente chamava de carioteca. Gente, vocês estão vendo aqui a sigla ADN, é a mesma coisa que DNA, só que aqui está em português, ácido desoxirribonucleico, e DNA está em inglês, certo? É, no caso, a tradução. Beleza? A função do núcleo, basicamente, é o controle das atividades celulares. Então, se controla as atividades celulares, controla a atividade de todo um ser, né? Então, está relacionado ao metabolismo. O que é que possui? Possui material genético, proteínas regulatórias, enzimas, no caso, síntese e transporte. Isola reações também do citoplasma. Então, tem reações, certo, que só acontecem dentro do núcleo. Por quê? Porque lá é um ambiente propício para que ela aconteça. Tem enzimas específicas das reações. Nós temos células mononucleadas. A maioria das células elas são mononucleadas, ou seja, só possui apenas um núcleo. Porém, tem células, né, eucariotas que possuem mais de um núcleo, como por exemplo, a gente tem aqui um paramécio, um protozoário, certo? Representando o seu grupo. E a gente tem um micronúcleo e um macronúcleo, certo? Eles têm dois núcleos. Aí, nesse caso aqui, ó, né, a gente tem um paramécio, né, uma fotomicrografia de um paramécio retirada justamente de um microscópio. O tecido muscular estriado esquelético, né, o tecido que reveste os ossos, e está em intensa atividade, né, metabólica, exige realmente, né, uma quantidade de núcleos maior. Então, nesse caso, esse tecido ele é multinucleado. É quando as células, né, chamadas de fibras, porque elas são alongadas, para facilitar a contração e o relaxamento dos músculos, ela possui células com vários núcleos, certo? Então, evidenciando assim a função, né, que nós já vimos anteriormente, que o núcleo tem com o metabolismo. Os leucócitos, que são células brancas do sangue, ó, aqui a gente está vendo as hemácias, que elas perdem, né, o núcleo para poder ter mais oxigênio. Então, a gente percebe assim, ó, na micrografia, né, quando a gente retira uma foto do microscópio. E essas são as células brancas, ou também chamadas de leucócitos. As células brancas elas são maiores, né, em termos de tamanho, como vocês estão vendo em relação a uma hemácia, e a gente visualiza dessa maneira aqui no microscópio. O núcleo dessas células pode ser dividido em lóbulos, como a gente está ampliando aqui, ó, 3 lóbulos, então a gente diz que é uma célula trilobulada. Só para a gente conhecer um pouquinho mais das características do núcleo. A hemácia, que são os glóbulos vermelhos do sangue, elas têm essa concavidade, né? Elas têm essa baixa aqui no meio, porque elas perderam o núcleo, elas foram originadas com núcleo e por conta da sua função de transporte de oxigênio, ela perde o núcleo para que comporte mais, uma quantidade maior de oxigênio aqui ao redor, né? Que vai ficar presa a hemoglobina no seu interior. Então, elas são células anucleadas. O que é interessante é que um aluno certa vez perguntou, professora, no cursinho, em relação à célula hemácia ser considerada uma procarionte. Por quê? Porque ela não tinha um envoltório nuclear. Mas nesse caso ela foi originada, certo, com o núcleo e posteriormente, na sua diferenciação, ela perdeu esse núcleo para executar a sua função. A descoberta do núcleo foi realizada, foi feita, né, por Robert Brown e Walter Fleming.
Robert Brown fez uma analogia, né, da célula como uma fruta, como se as sementes fossem justamente o núcleo da célula. E, nesse caso, ele também destacava a sua grande função, né, para o metabolismo celular, coisas que cientistas anteriores a Robert Brown só visualizavam o núcleo, mas não tinham noção da importância. Então, ele ficou destacado por essa descoberta, por esse achado da sua função dentro da célula. E o Walter Fleming corou, né, o núcleo, ou seja, ele utilizou um corante para visualizar melhor. E aqui ele descobriu a cromatina, certo? Que forma os cromossomos responsáveis pela transmissão da hereditariedade. E também, né, ele fez vários experimentos e chegou à função de mitose, de divisão celular. Então, o núcleo é responsável pela divisão da célula e pela transmissão dos caracteres hereditários. Então, nesse caso, Walter Fleming afirmou agora, né, com o experimento, com o método científico, que uma célula provém de outra. E quem é responsável por isso é justamente o núcleo. Eduardo Balbiani pegou uma célula e aí cortou ela em duas, onde de um lado tinha o núcleo, do outro lado não tinha núcleo. Ele percebeu que do lado que tinha núcleo se regenerou e do lado que não tinha núcleo degenerou, certo? A célula sofreu uma lise, né? Já ele fez também, a partir desse experimento, ele seguiu outro. Ele pegou essa estrutura que estava sem núcleo e colocou o núcleo de outra célula e ela conseguiu se regenerar. Então, ele descobriu que o núcleo, de fato, tem um papel vital para a célula. Joachim Hammerling estudou e especificou melhor, identificou melhor o papel hereditário do núcleo nas células. Vocês estão vendo aqui a acetabulária, que é uma alga unicelular gigante, certo? Tá aqui, ó, o nome dela, né, a espécie. E o experimento seguiu-se da seguinte maneira. Ele transplantou essa partezinha aqui, ó, certo? Pegou dessa espécie, colocou nessa laranja e pegou dessa espécie, colocou na verde. E ele percebeu que a estrutura, né, superior começou a ter características do núcleo. Então, essas características, né, presentes no núcleo, ou seja, as características hereditárias eram transmitidas para as outras partes da alga, certo? Eram sintetizadas. Então, quem comandava todas as características da alga era justamente o seu núcleo. A divisão celular, ela se processa, né? Essa daqui é a mitose, e ela segue em fases, certo? Que nós damos nomes a essas fases, e nós vamos ter que memorizar esses nomes. Aqui tem a fase de intérfase, né? A fase de preparação, essas duas primeiras fases aqui. Faltou a fase S, né? Tá? Ainda tem aqui no meio a fase S, mas é uma fase em que a célula ela vai se preparar para a divisão celular, ela vai multiplicar o número de células, ela vai duplicar o número de centríolos, como vocês estão vendo, eram 2, formam-se 4, né? Os cromossomos vão condensar e entre outras situações. Aqui já tem a prófase, né, que já é o início da divisão de fato, certo? Que os centríolos começam a puxar o fuso, né? Os cromossomos começam a se emparelhar, né, a procurar os seus homólogos. Na metáfase, a gente tem o alinhamento desses cromossomos no centro da placa equatorial da célula. E aqui a gente tem a separação das cromátides irmãs, né? Vai a metade por igual do número de cromossomos, certo? Se tem 46 cromossomos, vai vir 46 pedaços para um lado, 46 para o outro. Isso é uma mitose. E na anáfase, né, já está pronta essa separação, né, está acontecendo. Aliás, já terminou. Na telófase, a gente vai ter a reconstituição, certo, do envoltório nuclear, porque ele foi desfeito na prófase, certo? Não sei se vocês estão vendo uns tracinhos aqui. E no final, a gente tem a citocinese, que é a divisão da membrana plasmática em duas células idênticas, a célula-mãe.
As estruturas básicas do núcleo são carioteca, né, que hoje nós chamamos de envoltório nuclear, nucleoplasma, que é uma substância, né, gelatinosa presente no interior do núcleo, a cromatina, que é basicamente DNA e proteínas, no caso aqui a gente tem, né, o material genético, e o nucleolo, que é uma estrutura circular que fica dentro do núcleo, responsável pela produção de ribossomos, estruturas responsáveis pela síntese de proteínas. Aqui a gente tem, né, o envoltório nuclear cheio de poros, justamente para facilitar a comunicação do núcleo, certo, com o citoplasma. Aqui a gente tem a cromatina, né, inserido no nucleoplasma, e aqui a gente tem o nucleolo. O núcleo sempre vai ter essa característica, né, juntamente que ele vai estar aderido com o retículo endoplasmático rugoso. Essas bolinhas que vocês estão vendo, né, é o ribossomo, são os ribossomos, que participa, né, da síntese de proteínas. Aqui dentro, essas estruturas que vocês estão vendo é a cromatina, ou seja, material genético, DNA e proteínas, né? A gente tem enzimas que auxiliam também em todo um processo. E aqui a gente tem o nucleolo, que é aquela estrutura responsável pela síntese dos ribossomos, dessas estruturas aqui. Esse octâmero, né, esse conjuntinho de 8 proteínas histonas, ele é enrolado pelo DNA. E a gente dá o nome disso aqui de nucleossomo. Para que serve isso aqui? Isso aqui já está sendo formado o cromossomo. Essa estrutura livre, como vocês estão vendo aqui, chamada de cromatina, é o que vai dar origem ao cromossomo. E ele se dá dessa maneira, ele vai enrolando, o DNA vai enrolando proteínas histonas, formando esse nucleossomo. Como vocês estão vendo aqui, ó, ela foi enrolada, né? E de tantos enrolamentos, como que vocês estão vendo, ela vai ficar com essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura que a gente já conhece. Na verdade, se é um cromossomo duplicado, nós temos 2 materiais genéticos aqui, e o cromossomo ele só vai ter uma parte dessa, ó, uma cromátide, né? Cada estrutura dessa é chamada de cromátide. Então, a gente tem aqui 2 cromátides irmãs. E o DNA enrola as histonas, né, e vai se condensando até formar os braços das cromátides. Esse é o momento exato que a célula vai começar a se dividir. Enquanto ela não está em divisão, ela está no formato de cromatina e não de cromossomo. O cromossomo tem essa estrutura aqui, certo? Essa é uma cromátide, essa é a outra cromátide irmã idêntica, ok? Nós temos uma amarraçãozinha, pode ser aqui, pode ser no começo, pode ser aqui no final, que é chamada de centrômero, certo? Aqui pode ter outras, né, constrições, mas essa é a principal, esse é o braço, a gente chama de braço do cromossomo, e veja a divisória aqui, ó, falando das cromátides, né? Cada pedacinho aqui tem um gene, ok? Por exemplo, aqui pode ter um gene, aqui pode ter outro, aqui outro, aqui outro, e em uma cromátide nós temos vários genes. Esses são os tipos de cromossomos que a gente pode encontrar em um ser, e é isso que vai nos dar uma leitura, certo, dos componentes de um filho e dos componentes, por exemplo, de um pai, de uma mãe, para especificar, né, a semelhança entre eles. Então, a gente tem o metacêntrico, né, quando o centrômero ele está bem no centro ele está no meio do cromossomo, um pouquinho mais acima do centro a gente chama de submetacêntrico, né, bem quase na extremidade a gente chama de acrocêntrico e na extremidade a gente chama de telocêntrico. O cariótipo é o conjunto de cromossomos de uma pessoa, é o tipo, né, de um ser. Então, ele utiliza, né, os leucócitos, mais a fitohemoglobina, coxina, é o processo para se fazer essa estrutura aqui. Ele vai estimular, a partir disso aqui, a divisão celular. A colchicina vai paralisar o momento que os cromossomos estão formados e bem condensados no seu alto nível de condensação, certo? Vai aplicar uma solução hipotônica, vai centrifugar, vai colorir, certo? E vai fotografar no microscópio, aqui, micrografia de luz, certo? Aí ele recorta e vai montando os parzinhos, ok? Porque nós temos pares de cromossomos. Justamente, né, vinha um cromossomo do pai e vinha um cromossomo da mãe, idênticos,
certo? Então, nós temos o cariótipo, esse conjunto de cromossomos. Os dois últimos são os cromossomos sexuais. Aqui a gente tem os cromossomos sexuais de uma fêmea e aqui os cromossomos sexuais de um homem, certo? Aqui são 2X, né, 2 cromossomos inteiros, vamos dizer assim, e aqui o Y, né, ele dá uma ideia de Y porque ele falta um pedaço de uma cromátide, é menor, então dá uma aparência de Y, a gente chama de XY no caso do homem. As questões sobre teste de paternidade vêm nesse formato aqui. O que é que vocês têm que comparar? Vocês têm que comparar essas barrinhas, certo? Com os supostos pais, né, de John. Aqui nós temos o filho, aqui nós temos a mãe e aqui nós temos os pais. A gente tem Zé, X, Mocotó, Venerando, Soldié e Giba, gente. Oh, meu Deus. Então, aqui vocês vão comparar, né, aquele que tem o maior número de barrinhas com John. E aí ele vai ser o pai da criança. Como eu já tinha feito, né, a contagem lá dos números de barrinhas, então Zé era o que mais estava coerente com as barrinhas de John, certo? O filho, a mãe e o pai seria Zé. E aqui tem o apresentador Ratinho, né, dizendo aquela célebre frase: você é o pai da criança. Bem, trabalhando agora uma questão sobre núcleo, né, tem aqui especificando: o retículo endoplasmático rugoso é responsável pela síntese e transporte de proteínas. No entanto, a síntese proteica é realizada por grânulos que estão aderidos a ele. Ah, fácil demais, gente. Denominados de ribossomos. Muito bem. Nesse caso, um biologista estudando a estrutura de uma célula bacteriana iria encontrar como uma organela deste tipo celular o... Gente, nesse caso, essa questão é o seguinte: organela, gente, procarionte, no caso das bactérias que são procariontes, não têm organelas, mas eles consideram muitas vezes o ribossomo presente na bactéria como organela, certo? Então, marcaria mais uma vez aqui, né, ribossomo, ok? Mas lembrando que o ribossomo da bactéria não é uma organela. Em uma célula vegetal, o material genético encontra-se no interior do núcleo, o qual é delimitado por uma membrana. Além dessa região, o material genético também é encontrado no interior do... Essa caiu inclusive na outra aula, né, que nós tivemos, eu coloquei também, certo? Só que para vocês responderem. Então, nesse caso, seria exatamente a letra E, gente, confundi vocês, né? Cloroplasto e mitocôndria. Gente, essas duas organelas sim, certo? Elas possuem DNA próprio, ok? E é importante vocês memorizarem isso. Um grande abraço, sucesso nos estudos e revisem!